Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública. Obrigadíssima pela sua presença e participação conosco. Esperamos, mais uma vez, poder estar trazendo informações que sejam úteis para o nosso dia a dia, para o seu dia a dia, e que isso ajudem, de uma forma ou de outra, a que a sua vida seja melhor. Esse é o nosso grande, grande, grande objetivo. Lembrando que você nos assiste pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pelo YouTube, pelo podcast e pela Rádio Boas Novas, na região dos Lagos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele vem se destacando aí e é da maior importância, com certeza. Você já ouviu falar na Lei de Proteção de Dados? Sabe o que essa lei significa? Como ela pode ajudar você a resolver problemas? Como ela deve ser utilizada? Pois é, esse é o nosso tema de hoje. Para nos trazer todas as informações relevantes sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Fernanda Facina. Ela é encarregada de dados do Sebrae Rio de Janeiro e vai poder tirar muitas das nossas dúvidas e trazer informações sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Fernanda, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Eu que agradeço o convite. Tudo bem, Celeste? Como vai? Tudo jóia, tudo jóia. Fernanda, a gente tem falado muito, né, na LGPD, agora ela já está aí valendo, né? Teve um tempo que foi se falando dela no sentido da preparação, mas agora ela já está valendo de verdade, não é? Eu queria que você confirmasse isso e também nos dissesse, afinal de contas, o que é essa LGPD? Então, vamos lá. A lei já está em vigor desde setembro de 2020. Então, é importante, especialmente quem tem empresa, né, o empresário, saber que se ele não começou ainda a prestar atenção nesse assunto ou a se adequar à lei, ele já está atrasado. É importante começar a olhar para esse assunto com bastante cautela. E a sua pergunta sobre o que é a lei, né? Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela regulamenta e estabelece princípios para que, em especial, assim, a pessoa física também, mas em especial as empresas, elas entendam qual é o limite da atuação que elas podem ter com relação ao dado pessoal. E aí pode ser dado pessoal de cliente, de fornecedor, de funcionário, enfim. Qualquer dado pessoal que essa empresa, pessoa física ou pessoa jurídica, venha ter acesso, ela precisa entender quais são os limites dessa atuação e desse tratamento. Uhum. Esses dados são chamados dados sensíveis, não é isso? E, se confirmado, o que são esses dados sensíveis? Ou quais são eles? Tem uma diferença. O dado pessoal é mais abrangente. Toda e qualquer informação que você possa associar a uma pessoa física. Então, ela vai desde documentos, informações como CPF, RG, nome completo, endereço, enfim, informações diretas, assim, que a gente faz uma associação direta à pessoa, quanto outras informações que possam ter ligação com aquela pessoa. Então, acessos que essa pessoa teve a sites, gostos pessoais, enfim, perfil de compra, tudo que você consiga associar a uma pessoa é um dado pessoal. E o dado pessoal sensível é uma subclassificação dessas informações. E é um grupo de dados, na verdade, que é especificado na lei, que é relacionado à raça, etnia, orientação sexual, saúde, enfim, informações que, de maneira geral, se tratadas de maneira inadequada, elas podem gerar algum tipo de discriminação, né, para essa pessoa física. Então, eles são tratados como sensíveis por isso. Uhum. Agora, Fernanda, a lei está aí, ela está valendo, ela está em vigor, né? As empresas, como você disse, elas têm que ter atenção a isso, mas a mera existência da lei não garante a proteção dos dados, não é? Como é que a gente pode ter essa certeza ou esse acesso a essa garantia de proteção? Perfeita a sua colocação, Celeste. A existência da lei ela não garante nada, né? A gente espera que a lei seja cumprida como estabelecida. Mas, para isso, a gente precisa ter pontos de atenção. Então, enquanto pessoa física, né, titular do dado, que é como a lei chama, né? Todo mundo que é dono dos dados chama-se titular do dado. Então, nós temos que ter atenção de como estamos compartilhando as nossas informações. Isso é muito importante, né? Uma vez que você coloca, especialmente em redes sociais, qualquer dado pessoal, ou enfim, informações pessoais que você está ali compartilhando na rede, você precisa ter atenção para que você mantenha o controle desses dados, né?
Então, esse é o primeiro ponto. Risco, você perguntou qual é a garantia, né, que a gente tem. A gente espera que as empresas, em especial, venham aí se ajustando e que as pessoas tenham cada vez mais cuidado, mas o risco ele sempre existe. Então, é por isso que é importante a gente ter esses pontos de atenção mesmo com relação aos nossos dados, para que a gente não sofra as consequências de um tratamento indevido. Então, primeiro ponto, mais importante, é a gente cuidar do que a gente está compartilhando e com quem a gente está compartilhando. E ter atenção em especial quando você vai preencher um cadastro, seja físico ou digital, das informações que você está fornecendo ali e se para quem você está fornecendo essas informações, se você reconhece essa pessoa, instituição, enfim, uma empresa, como uma organização idônea que se preocupa, né, ou tem esse cuidado com relação à proteção dos dados pessoais. Então, uma dica prática, assim, busque sempre ler, por exemplo, as políticas de privacidade, os termos de uso. Eu sei que a gente tem o hábito, muito documento, muita letrinha, né? A gente tem o hábito ali de marcar e seguir em frente, de repente, no cadastro digital, mas é importante parar para ler com atenção o que está escrito ali, porque ali a gente vai saber como que a empresa se propõe a cuidar das nossas informações. E se você não concordar com aquilo, é bom que você não se cadastre, porque uma vez que você seguiu em frente, a empresa vai entender que você aceitou e concorda. Você está colocando, fazendo essa colocação, né, da importância da leitura ali, daquela coisa toda das políticas de privacidade, que vamos combinar, ninguém lê de verdade, né, porque é uma coisa grande. Aí, muitas vezes a gente quer fazer aquele processo, resolver aquela situação, e aí a gente vai concordando com tudo que está ali. Mas eu diria assim, se não vai ler tudo, pelo menos presta atenção, que tem um quadradinho que sempre aparece por ali, dizendo assim que você autoriza a compartilhar seus dados. Perguntando, né, se você autoriza ou não compartilhar seus dados. E ali está um ponto crucial dessa história toda, né? Se você autoriza, já era, né? É isso. A lei, ela estabelece assim, vou usar um termo técnico, mas já explico. A lei chama de bases legais, né? Como é que funciona na prática? Você tem estabelecidos ali, elencados, 10 hipóteses possíveis para que as empresas, já que a gente está falando disso, né? Para que as empresas possam tratar os dados pessoais. E uma delas, a mais usual, inclusive, é o consentimento. Então, o que isso quer dizer? A empresa ela vai poder tratar o seu dado, desde se enquadrado nessa hipótese, nessa base legal, desde que você concorde com aquele tratamento. Então, sempre que ela precisar que você concorde com alguma coisa, ela tem que te perguntar, que é essa caixinha que você falou. Se você aceita compartilhar a sua informação, se você aceita receber e-mails, enfim, se você aceita qualquer coisa que ela deseje fazer. Ela precisa te perguntar. E no momento que você marca aquilo, mesmo sem ler, você está concordando. Isso vale, porque às vezes tem validade legal. Então, pelo menos o que está em destaque é importante ter mais atenção. Não vou dizer para não ler o documento é importante, mas o que está em destaque é essencial. Queridos, lembrando que a gente está conversando hoje com a Fernanda Facina, aqui sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É importantíssimo para os nossos dias, e a Fernanda ela é encarregada dos dados do SEBRAE aqui do Rio de Janeiro, portanto, muito conhecimento para trazer para a gente aqui. Fernanda, o que acontece quando os dados de uma pessoa física ou da pessoa jurídica eles são vazados? Tá. Primeiro, só para a gente entender um pouquinho a diferença. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai falar especificamente do tratamento que deve ser dado aos dados pessoais. Ela não se refere aos dados da pessoa jurídica. Esses dados eles vão ser protegidos por outras leis, inclusive. A gente tem a lei de propriedade intelectual, outras leis que vão abarcar essas informações que precisam também de cuidado, é claro. Mas no caso da LGPD, a gente está falando especificamente do dado pessoal. Mas respondendo a sua pergunta. O dado vazado, seja ele qual for, da pessoa física ou da jurídica, uma vez que ele vaza, a gente perde o controle sobre ele. Né? O problema do vazamento, de fato, é esse. Uma vez que ele vazou, que ele saiu do controle do próprio titular e da pessoa com quem esse titular, ou pessoa empresa, com quem esse titular compartilhou esse dado, a gente perde o controle sobre ele. E uma vez que se perdeu o controle, tudo pode ser feito sem sequer o conhecimento do titular, que é o principal interessado.
Então, desde comunicações indevidas, que a gente até recebia mais, agora tem sido menos, mas desde comunicações indevidas, né, com ofertas de produtos que você não quer, nunca pediu, não solicitou, até uma fraude no seu nome podem ser cometidos. Então, inclusive, qualquer tipo de manipulação digital, por exemplo, como a gente já teve casos aí grandes que aconteceram anteriormente, uns anos atrás, tudo isso a partir do uso dos dados pessoais e das informações que, uma vez vazadas, podem ser usadas para qualquer finalidade que você não vai ter o conhecimento. Então, o maior risco é esse. Você acaba, inclusive, riscos de segurança física, né? Dependendo da informação que venha a vazar, e, enfim, se você for uma pessoa que precise ter algum tipo de restrição, né? A gente precisa ter essa cautela. Uhum. A gente vive aí num tempo das redes sociais, das informações mais rápidas, mais fluidas, mais expostas, na verdade, né? E você vai comprar um produto qualquer pela internet, pelo Instagram ou por qualquer mídia, por exemplo, e ali você coloca os seus dados, né? Naquele momento, como a gente pode ter a mínima garantia de que esses dados estão protegidos? Tem algum sinal, alguma indicação que a gente possa ficar ligado das empresas para quem a gente está fornecendo dado que, se não existir, não escreva nada, não faça nada? Como, por exemplo, em alguns sites a gente fala, tem o cadeadozinho, então aquele cadeado significa segurança, né? Tem alguma dica que você pudesse colocar que seja um indicativo de segurança para o fornecimento dos dados? Não existe algo assim de fácil identificação como é o cadeado, por exemplo, infelizmente, porque esse cadeado ele faz referência a uma questão técnica de segurança daquela página. Então, se aquela página tem um determinado protocolo de segurança X, o cadeado aparece. No caso de proteção de dados, infelizmente a gente não consegue fazer porque ele fica por trás das câmeras, por assim dizer. Ele não é exibido para a pessoa, para o titular que está fazendo aquela inscrição ali. Ele vai acontecer nos bastidores daquela empresa. Então, por exemplo, se eu tenho uma página de cadastro e eu solicito determinadas informações, quando eu preencho como titular do dado, né? Quando eu preencho, eu consigo ver o que eu estou preenchendo ali, mas para onde aquele dado vai, o que acontece com ele, eu não consigo ver. Eu posso confiar, acreditar que a empresa vai tratar aquele dado como ela diz que vai, da maneira correta, mas eu não consigo ver. Agora, quais dados não? Quais são as medidas de segurança? Quais são os pontos de atenção, novamente, que eu preciso ter? Então, primeiro, checar se é uma empresa conhecida, de repente, olhar, né, se for uma coisa assim mais sensível, até dar uma olhada se existe alguma coisa já falada sobre aquela empresa ou não, se for uma empresa que você não conhece muito bem. Segundo ponto, política de privacidade. Ter uma política de privacidade é essencial para as empresas. Então, se essa empresa se esse lugar, se essa loja, se essa página de serviço não tem uma política de privacidade, já fique alerta, porque isso é o básico. Uma vez vendo a questão da política de privacidade, você vai, então, confiar, se você precisa, né, acessar aquele serviço ou aquele material, você vai confiar que seu dado vai ser tratado conforme diz aquela política. Se você desconfiar ou tiver algum tipo de identificar, na verdade, desconfiar ou identificar que houve algum tipo de tratamento indevido dos seus dados, a partir do cadastro naquele lugar, naquela instituição, naquela empresa, você pode e deve acionar diretamente a empresa para fazer esses questionamentos. Por quê? Um dos pontos mais importantes, né, que na verdade, a grande finalidade da lei, é dar ao titular a garantia de que ele é o dono das decisões a respeito dos seus dados. Perfeito. Então, ele também tem lá uma listinha de direitos de todos os titulares. É importante quem tiver curiosidade de ir lá olhar. Então, se eu entender que eu quero mais informações sobre como meus dados são tratados, se eu achar que a empresa não está tratando meus dados direito, ou se eu quiser simplesmente saber quais dados aquela empresa guarda sobre mim, eu tenho o direito de ir lá, buscar a empresa e fazer todos esses questionamentos. A empresa tem que me responder. Se a empresa não me respondeu,
se eu não tive as informações do jeito que eu deveria, conforme demanda, né, conforme é descrito na lei, eu posso também fazer uma representação na ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem regula e fiscaliza a atuação das empresas com relação à adequação à lei. Então, é importante, no território nacional. Então, é importante que, se eu passei por tudo isso e ainda assim não fui atendido, desconfio que a empresa não está tratando meus dados adequadamente, eu posso ir até a NPD e abrir lá uma reclamação, porque eles vão investigar o que está acontecendo. Então, isso tudo é importante que o titular do dado conheça para saber exercer os seus direitos adequadamente. E um último ponto assim que eu destacaria como importante é ter atenção, vou dar um exemplo até que aconteceu comigo recentemente, ter atenção nesses cadastros, porque sempre que uma empresa for solicitar seus dados pessoais para alguma finalidade, ela precisa deixar claro para você qual é a finalidade daquilo. E além da finalidade, os dados, ela precisa destacar qual é a necessidade daquela informação. Ela precisa pedir apenas o necessário para a conclusão daquela finalidade que ela se propõe a tratar a sua informação. Então, eu ia fazer uma compra virtual, tinha um cadastro longo para preencher, pedia nome, CPF, data de nascimento, uma série de coisas, e o meu RG. Eu desisti de fazer a compra porque eu entendi que havia um excesso de dados sendo solicitados ali que não justificavam, porque outras empresas, para a mesma finalidade, não pedem todas aquelas informações. Então, eu entendi que para a finalidade que estava sendo solicitada, que era a compra, todos aqueles dados não eram necessários. Data de nascimento, RG, porque eu já tinha fornecido meu CPF. Então, eu desisti de fazer a compra porque eu desconfiei. Então, é muito importante ter esse olhar atento também, de entender se não tem informação demais sendo solicitada para uma finalidade específica. É isso aí, queridos, a gente falando aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E cada vez que a gente fala sobre um assunto, ainda mais um assunto como esse, a gente percebe que tem sempre uma coisa de mão dupla. A gente sempre fala que aqui no Brasil a gente tem leis excelentes, mas que na prática, né, no dia a dia, nem sempre essas leis elas resultam naquele propósito esperado pela lei. Mas a gente vê cada vez mais que esse propósito também depende de cada um de nós. Fernanda, você deu um exemplo aí super interessante, né? Você, como uma pessoa experiente numa situação dessa, você já percebe, estão pedindo dados demais, então eu tomo a decisão de não fazer a compra, porque eu percebo que eu estou num ambiente que ele não é seguro. Muitas vezes, até nessas compras pelas redes sociais, você vê ali que as pessoas nem leem as informações que estão sendo colocadas por outras pessoas, né? Comprei, não recebi, estou esperando há não sei quanto tempo, estou isso, estou aquilo, papapá. E mesmo assim, aquele produto está ali rodando, sendo oferecido. Então, cabe, se cada um de nós começar a tomar o cuidado de não entrar nesse barco, né, de denunciar essas coisas, nós estaremos cooperando para que essa busca de segurança, especialmente num ambiente tão virtual como a gente vive, ela possa acontecer cada vez melhor, né? Cada vez melhor e trazendo mais segurança, porque esse mundo virtual ele vai ser expandido cada vez mais, né? Hoje eu estava me deparando com uma informação de que atualmente a gente tem, né, nas grandes plataformas como Google e Microsoft, tudo que a gente quer, a gente vai, né, do Dr. Google, vai buscar informação por aí para ter uma informação, e que atualmente eles se consideram plataformas de busca, e que agora vem aí uma nova proposta, que eles deixam de ser uma plataforma de busca e eles passam a ser plataformas de resposta, utilizando inteligência artificial, né? E aí é tipo assim, você vai chegar, você vai perguntar o que quiser e eles vão buscar em diferentes espaços e te oferecer uma resposta.
Isso é protegido pela LGPD, porque hoje a gente já tem essa história, né? Você está no celular, você fala alguma coisa, daqui a pouco essas plataformas estão te oferecendo outros produtos. É como o pessoal diz, eles te ouvem, né? Eles sabem. Todos os teus dados estão ali em algum lugar. Como lidar com isso? É isso mesmo que você comentou. Eles ouvem de verdade, é porque a gente não tem o hábito. Porque como que funciona na prática, né? As tecnologias elas vão evoluindo, vão avançando, com propósitos diversos, mas enfim, elas vão avançando. E a gente vai aos poucos se ajustando, né? Então a gente às vezes fica tão habituado àquela realidade que a gente não para pensar nessas questões de segurança que são importantes. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, de que essas redes sociais elas nos ouvem, ouvem mesmo. Se você for lá nas configurações, você consegue desabilitar algumas funções que já vêm habilitadas por padrão dessas ferramentas quando você baixa ali um aplicativo, para você receber campanhas patrocinadas de acordo com o seu perfil. E aí, para fazer isso, para fazer essa análise de perfil, eles pegam todo um conjunto de informações que você fornece para acessar a plataforma. Então, cabe um pouco no que eu falei antes, assim, de você ter atenção com aquilo que você está compartilhando, se você quer que, de fato, as pessoas que estão ali navegando naquela rede, ou a própria rede, tenham acesso àquelas informações. E se sim ou não, mesmo assim, é bom olhar as configurações para ver até que ponto você quer que essas informações sejam acessadas, né? Então, é interessante sempre olhar essas configurações lá. Tá lá, tá disponível e é até fácil acessar para todo mundo, é que a gente não tem o hábito mesmo. E com relação à evolução das questões de busca que você falou, isso é muito recente, né? Esse assunto começou a surgir assim, de forma mais... foi mais falado essa semana, né? Verdade. É mais recente. Assim, não tem como dizer até que ponto isso vai evoluir ou quais vão ser as limitações. Não dá para dizer ainda, mesmo porque a LGPD é uma lei super recente e a gente já compartilha dados muito antes disso, né? Então, isso acontece muito. A tecnologia avança muito antes e aí o arcabouço legal ele vem a reboque fazendo os ajustes e as aparas que precisam ser feitos. Então, isso a gente não tem como dimensionar nesse momento, mas o que é importante dizer já existe uma lei de proteção de dados pessoais e qualquer ferramenta, a nossa lei, né, ela abrange o território nacional, tem outras leis que vão abranger outros territórios, tem a lei europeia, a lei dos Estados Unidos, a lei americana, enfim, dos outros países também da América Latina. Então, no território nacional, a gente está protegido pela LGPD. Qualquer ferramenta que venha a ser desenvolvida por mais tecnológica que seja, vai precisar respeitar a lei. Então, se for identificado qualquer desvio ou qualquer forma de contornar uma lei que já existe e está em vigor, a ferramenta, né, a empresa que é responsável por aquela ferramenta, ela está sujeita a penalizações, sanções administrativas e multas. Perfeito. Fernanda, a gente já está caminhando para o final do nosso programa. O que é que eu não te perguntei, mas que não pode deixar de ser dito para o nosso público em relação à LGPD, já aí na sua mensagem final? Então, primeiro, é importante reforçar para quem é titular de dados, ou seja, todo mundo, que tenha atenção aos seus dados pessoais e de que maneira você deseja ou quer compartilhar essas informações. E segundo, para quem é empresário, que é importante ter atenção e se adequar à lei, porque, como eu falei agora no finalzinho, se você não tiver adequado, né, ou minimamente garantindo os direitos das pessoas físicas titulares dessas informações, de acesso aos dados, correção dos dados, eliminação dos dados, enfim, todos os direitos que estão lá elencados na lei, você está sujeito já às penalizações e elas não são baratas, né? Se a gente vai falando das multas. Então, a gente tem penalizações aqui que vão desde a advertência, que é a mais simples, é a mais leve de todas, até o bloqueio total da sua base de dados. Então, se você é uma empresa que usa muito a sua base, né, para fazer aí campanhas, enfim, ou se você trabalha diretamente com isso, ficar sem poder acessar a sua base é atacar diretamente o faturamento da sua empresa e a sobrevivência da sua empresa mesmo no mercado. Então, é extremamente importante estar adequado. E as multas, para quem tiver com curiosidade, elas são de 2% em cima do faturamento anual da empresa no exercício anterior. Então, o limite da multa é de 50 milhões. Então, é importante estar atento para que não aconteça nenhum tipo de penalização.
É isso aí. Muitíssimo obrigada, Fernanda Facina, Eu que agradeço. encarregada de dados aqui da Sebrae Rio, né? E que está nos ajudando a entender bastante sobre a Lei de Proteção de Dados já em vigor. Obrigada mais uma vez, querida, tá bom? Muito obrigada. E obrigada a você também que participou conosco no Conversa Pública de hoje. Até a próxima.